Olá, pessoal. Olá. Já estou aguardando vocês. Boa noite, boa noite. Olá. Doris, Gabi, Bianca, Séries, Marta querida. Sejam todos super bem-vindos. Super bem-vindos. Gleice, Beth, bem-vindos. Tudo bem, Marta querida? Dayana, Regina, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos, queridos. Então, hoje a gente vai falar sobre pais abusivos. Como que a gente vai lidar com pais abusivos? Então, hoje o tema é complexo. Muitas pessoas têm pais abusivos e demoram muito tempo para reconhecerem que têm esses pais abusivos. Então, vamos definir o que são pais abusivos, quem são esses pais abusivos, como que eles são, qual que é o jeito deles atuarem e como lidar com esses pais abusivos, porque existem pais que são muito abusivos, os filhos são criados num molde onde os pais são o quê? São a referência. Então os pais são a referência. Bem-vindo a todos que estão chegando. Então, como que existe essa percepção clara de que eu não sou o culpado, de que eu sou uma pessoa boa, no caso dos filhos? Como que eu posso perceber, sim, eu sou uma pessoa boa e esse meu pai é um pai ou uma mãe abusivo? Ou ambos são abusivos? E o que significa ter pais abusivos? E qual é a atitude desses pais que a gente pode definir, sim, estes pais são abusivos, esses pais são tóxicos, esses pais estão dificultando ou já dificultaram ou continuam dificultando o meu desenvolvimento como ser humano, dificultam eu me apropriar de quem eu sou de fato. Eu tenho uma percepção que talvez não seja real de mim mesmo, e então existe um momento onde as pessoas começam a despertar, e é muito bom quando as pessoas, e quanto mais cedo as pessoas despertarem, é melhor, porque a possibilidade do autorresgate, ela sempre acontece, mas se a pessoa consegue perceber isso daí mais cedo, claro que é melhor. Agora, hoje eu vou deixar bem claro aqui para vocês que eu vou falar especificamente de pais abusivos, porque depois, quando eu estiver falando, você mas nem todos os pais são abusivos. Claro que não. Claro que muitos pais não são abusivos, e eu estou falando de uma especificidade de pais. Somos todos seres humanos, existem pais que são adoecidos psicologicamente mesmo, e que têm inclusive adoecimento mental, e às vezes é difícil para um filho reconhecer, e principalmente com características manipuladoras, onde muitas vezes esses filhos acham que eles que são os loucos. E eu vejo isso daí muito quando tem, inclusive com filhos de pacientes meus, onde o pai, por exemplo, é um narcisista, um abusador, aquele que impõe muitas regras e que tem falta de empatia, de olhar desde criança, né? Olhar para criança, tem uma guerra, uma briga com a mãe, vamos dizer do pai no caso, né? Tem uma briga com a mãe e começa a fazer uma espécie de alienação parental, dizendo que a mãe não dá educação direito. Acontece demais isso daí, que a mãe não dá educação certa, porque a briga é entre os pais, só que os filhos acabam contaminados, porque, vamos dizer, no caso, a mãe saiu do esquema de abuso, achou que vai proteger o filho ou a filha, e esses filhos acabam sendo reféns, até um determinado momento, desses pais que são pouquíssimo empáticos. E o que é ser empático? É
olhar para esse filho e saber o que o filho sente, as necessidades desse filho. Isso não quer dizer que esse pai não vai colocar limites. Ele vai colocar limites deveria, né? Dentro de um contexto educacional. Mas infelizmente o que acontece muito é uma ditação de regras, de condutas que são abusivas e que nada do que os filhos fazem está certo. A culpa é sempre da mãe, que é uma espécie de alienação parental altamente abusiva. Mas mesmo que se não tivesse essa mãe, esses pais fariam a mesma coisa, porque é o jeito que eles funcionam. Então, nesses termos, eu vou falar de várias situações onde os pais são abusivos. Nesses termos, eu já falei em outras lives, eu vou reiterar hoje que é extremamente importante que a mãe ou o pai que se separou de um relacionamento abusivo e tem filhos, que ele possa ficar estável, porque o exemplo da instabilidade emocional e do lugar de acolhimento para esse filho e de entendimento da realidade, de retidão, é que vai ajudar esse filho a ter discernimento de quem é quem. Então, muitas vezes um pai abusivo, ele vai manipular de uma maneira muito importante o filho com sentimentos de menos-valia, como se ele não estivesse sendo educado direito, ou como se as atitudes desse filho não fossem adequadas, porque ele é o magnânimo e ele está sempre correto, e ninguém no mundo é tão correto quanto ele, ou essa mãe em detrimento desse pai. Então é muito importante que essa mãe, que ela é a que se separa, né, que ela tenha esse discernimento, que os filhos estejam em processo terapêutico para que eles possam discernir e saber lidar muitas vezes com pais adoecidos. Eu falei de um pai que no caso pode ser o abusador e que não é incomum, tá? E agora eu vou falar de outra situação, de uma mãe que isso daí também é muito difícil, onde o filho ou a filha acaba ficando com uma mãe que, além de abusiva, pode ter algum transtorno mental, pode ser uma pessoa borderline, uma pessoa psicótica ou narcisista perversa, e a filha ou o filho acaba ficando reféns como cuidadores dessa mãe que tem alterações de humor gravíssimas, são abusadoras e que confundem os filhos porque elas precisam de muita atenção. Então aqui é uma live que é para tomar um cuidado muito importante. Eu já vou responder as perguntas, tá? Pode escrever todas as questões que vocês têm, que eu vou responder todas, tá? Só vou abordar essas questões que são muito delicadas, são muito sérias. Essa live é um alarme e um alerta para esses pais, para os filhos de pais abusivos. Eu estou falando no momento das separações, mas eu também vou falar desses filhos que são vítimas desses abusos, onde e quando eles estão dentro da família e os pais não se separam. Então eu vou abordar vários temas dentro dessa questão de abuso. No caso existem separações que são muito dramáticas, porque até os pais, por exemplo, um pai que se separa de uma mãe borderline, por exemplo, ou de uma mãe que tem uma psicose, ou que tem alguma questão de perversa, de narcisismo, e ele pode se separar porque, olha, essa mulher é impossível, ela é muito difícil, tal. E ainda assim ele não tem noção clara da gravidade da doença dessa mãe e de como que ela pode tornar a vida da filha ou do filho que mora com ela um verdadeiro inferno. Então existe todo um pedido aqui de um olhar bem profundo sobre quem estiver assistindo. Se vocês puderem passar adiante esse recado, porque o sofrimento desses filhos, porque eles se sentem que eles têm que ser os cuidadores desses pais adoecidos que nunca vão estar satisfeitos com nada, eles não têm discernimento de que esses pais, eles são doentes, adoecidos mentalmente. Então muitas vezes os filhos se acham culpados, vão crescendo com uma autoestima baixíssima,
achando que eles devem cuidar desses pais, e esses pais nunca vão estar satisfeitos com absolutamente nada, vão ter alterações de humor muito grandes, com narcisista perverso, com borderline, e a vida desses jovens que ficam com esses pais é dramática, é muito dramática. Muitas vezes precisa, sim, de um fortalecimento muito grande, de um conhecimento de que isso existe, tanto para os pais que se separam e um dos pais tem esse tipo de adoecimento. Que eu sempre falo, e que a gente está fazendo um movimento muito grande, é que os testes de Rorschach, que eu sempre falo, e outros testes bem apurados, eles sejam feitos nesses pais. Muitas vezes é necessário uma interdição, o afastamento saudável desses filhos, por mais que seja culturalmente, puxa, como que eu preciso me distanciar da minha mãe, eu tenho que amar a minha mãe, olha que horror, eu que sou a louca, eu que sou o louco, eu sou uma pessoa má, porque eu tenho que entender de todo jeito a minha mãe é minha mãe, é o arquétipo daquela mãe boa, só que existem mães terríveis, existem pais terríveis. Então, sair dessa história, desse romantismo de que papai e mamãe sempre são as pessoas que a gente precisa entender para o resto da vida, sendo que existem seres humanos que estão no lugar de pais e mães e que são adoecidos, sim, e não são pouco adoecidos, fazem mau uso da função materna, da função paterna, e acabam colocando esses filhos em muitos maus lençóis. Então, essa live aqui de hoje específica é um alerta para as pessoas que têm pais extremamente ditatoriais, pais que não enxergam o timing, o tempo dos próprios filhos, de como que eles estão lidando com as circunstâncias da vida da pessoa, do filho, e estão muito mais ligados na questão, os pais narcisistas, na questão egóica deles, na questão de como que eles vão lidar com uma separação, porque se a esposa ou o marido resolve se separar porque não aguenta mais, então como que eles vão lidar com essa ira narcísica, porque eles, afinal de contas, que sempre ameaçaram de um abandono, eles foram abandonados, né? E essas vítimas estão não sendo mais vítimas, elas estão agora como sobreviventes se empoderando. Então que não esqueçam de olhar para os próprios filhos e tenham força suficiente para dar discernimento para esses filhos, mesmo que seja um pai e a filha ou o filho esteja com essa mãe e essa mãe seja muito perturbada, que esses pais tenham força suficiente para fazer um processo terapêutico nos filhos e entender e, se for o caso, fazer esse tipo de movimento para esses filhos não se sentirem culpados por terem a mãe com essas alterações de humor e saberem com o tempo também discernirem que a mãe é um ser humano, o pai é um ser humano e que eles precisam se proteger e conhecer a própria identidade, e que essa identidade eles vão ver como que os amigos são, como que a vida é, independente do que eles têm dentro de casa. Precisa fazer terapia, precisa se resgatar e precisa muito fazer um resgate de fortalecimento desse eu em nome da própria vida. E se os pais estão adoecidos, muitas vezes é necessário um afastamento, porque, por exemplo, no caso de um borderline ou de um narcisista muito perverso, na construção psíquica de uma criança muito pequena é muito devastador. Essa criança viver à mercê de cuidar, ela tem que ser cuidada. A questão aqui é totalmente invertida. Isso no caso quando existe separação. Agora a gente pode falar de vítimas de pais abusivos, onde os pais estão casados, não existe a separação e provavelmente não vai existir, e que esses filhos despertam
e começam a perceber que esse tipo de tratamento que eles têm, ele está muito aquém de ser um tratamento afetivo dentro de um padrão de normalidade. Então tem muitas pessoas, tem várias gradações de como que esses pais narcisistas perversos, que são abusadores, eles tratam os próprios filhos. Então a gente conhece que existe a criança de ouro, que a gente fala que é o Golden Child, que também é um tratamento abusivo, porque é um tratamento que tem, entre aspas, um incesto afetivo, que é quando a mãe, que é narcisista, ela se junta com esse filho de tal maneira, e ela é a escolha narcísica, projeção narcísica. E ele não tem ele é impedido de sofrer frustrações, de ter um crescimento saudável, porque um crescimento saudável existe a frustração, existe o discernimento dos pais para saber o que é certo, o que é errado. Esse filho, ele é negligenciado deste modo, quando para ele tudo pode e para ele tudo é maravilhoso. Então é um abuso e também é uma negligência, porque é uma falta de empatia de ver quem é essa criança de fato, que está em crescimento e que precisa ter uma separação da mãe saudável e enxergar a realidade, como que é a realidade. Aqui eu vou responder essa pergunta, mas eu vou responder todas as perguntas também. O Golden Child, ele fica normalmente extremamente prejudicado, porque como ele fica refém dessa mãe também, e ele fica à mercê dessa mãe, então ele faz uma aliança com essa mãe, muitas vezes em detrimento ao irmão, que é o bode expiatório, que é a projeção toda negativa de tudo que é ruim. Então ele fica como se ele estivesse casado com essa mãe, o pai fica à deriva também, fica sem muita possibilidade de atuação, ou esse pai pode também ter uma aliança com a mãe, escolhendo esse filho também como um Golden Child, e ele pode tanto virar por identificação massiva com essa mãe e por não ter outra opção, porque a outra opção é a rejeição. Então, se ele se rebelar contra a mãe, ele não vai correr o risco de ser tratado como esse irmão ou irmã que é o rejeitado, né? Então ele faz essa aliança, muitas vezes ele se identifica de tal modo que ele sim pode se tornar um narcisista perverso, mas também o que eu tenho visto que acontece é que esse Golden Child, ele fica com muito pouca disponibilidade de, entre aspas, dar certo na vida, porque como ele é criado como se fosse um rei, onde tudo tem que vir para ele, então ele tem muita dificuldade de lidar com limites quando ele vai para a vida, né? Então ele sente que o mundo é devedor, ele tem uma ira, um ódio muito grande dos irmãos, existe uma competição massiva entre os irmãos, e eu já vou responder as perguntas aqui, tá? Já deixo só terminar isso daqui, porque tem mais coisas para falar que são importantes, mas as perguntas que vocês estão fazendo são bem importantes também e vão ser respondidas, porque acho que vai ajudar muita gente também responder essas perguntas. E eu quero falar também do filho, que eu já falei na relação abusiva, só como que esse filho que ele é o narcísico, né? É o filho que é a escolha narcísica, é o Golden Child. Se ele pode ser ajudado, se ele for muito cedo, se esse pai ver, se tiver alguma intervenção, sim, ele pode ser ajudado, com certeza. Até uns 10, 12 anos não tem nenhuma formação fixa de personalidade. Então ele pode ser ajudado por conta desse tipo de relação de negligência de limites, e ele pode ser resgatado. A questão é que, por exemplo, se o pai percebe que a mãe é assim, ele precisa fazer uma intervenção, mas de todo jeito ele precisa dar o princípio da realidade para esse filho,
E também é importante que esse filho faça, eu sempre vou falar que nesses casos, que são casos muito importantes, que esse filho faça, ou essa filha, faça é mais comum com o filho homem, faça um processo terapêutico para que não se solidifique uma estrutura psíquica nessa criança. Então, esse pai precisa ter força. Desejo que essas lives, que tudo que as pessoas estão conhecendo sobre abuso esteja bastante amplificado, para que o resgate dessas crianças sejam feitas na mais tenra idade, porque depois fica muito complicado. Agora, no caso dos filhos que são os bodes expiatórios, né, que são aqueles que são totalmente não é nem negados, nada está bom, né? Eles são a projeção negativa. Então, tudo que é defeito, eles vão tentar agradar essa mãe, mas de modo algum eles vão satisfazer. São mães que são competitivas. Quando tem filhas mulheres, elas não passam o bastão da feminilidade para as filhas, elas promovem uma espécie de competição entre os filhos. Uma mãe magnânima que ela precisa estar sempre no seu trono, então ela divide para governar, ela provoca um monte de confusão, é aquilo que a gente chama de troublemaker, né? A fazedora de problemas, mas de qualquer modo ela é sempre o centro, quer seja por uma suposta magnanimidade ou porque alguém está se divertindo em alguma festa, em alguma ocasião, e ela precisa voltar as atenções para ela. E ela tem a tendência a culpabilizar e a deixar esse filho que é o bode expiatório, né, que é aquele que é a projeção de todas as insatisfações dela, né, nesse filho. E o que eu tenho visto é que esses filhos, eles têm uma oportunidade muito grande de despertarem até mais do que os que são a projeção do narcisismo. Eles ainda têm mais possibilidade e de se reinventarem totalmente, porque aí tem uma estrutura que em algum momento tem uma percepção, sempre tem essa percepção, e existe a possibilidade de aprender a lidar com esse tipo de família e quando se desperta, né? A gente sabe que existem mães e pais que são altamente perversos, altamente abusivos e que infelizmente em alguns casos, que são casos muito graves, até o afastamento é necessário. Então existe sempre nessas situações abusivas, existem a linha tênue, aonde que é tênue mas importante e visível de sim, isso aqui existe uma situação de abuso, é importante, por mais que eu vá na casa da minha mãe, dos meus pais, existe sempre uma desqualificação massiva, velada ou não, sempre ocorre nos bastidores, algo que é enlouquecedor, porque a nível, quando é público, essa mãe é capaz de elogiar e de colocar os filhos à altura, confundindo o próprio filho, de que ele que é a pessoa descartável, desqualificável, até que chega um dia que esse filho desperta e vê que o tratamento que ele recebe dentro de casa e nos bastidores é um tratamento de muita perversão e de muita maldade, a gente pode dizer maldade. E como é perverso, fica muito difícil muitas vezes, de quem está de fora perceber. Então é uma situação delicada que cada vez mais está vindo à tona para a maioria das pessoas, que sim, isso existe. As pessoas que manipulam, elas são muito boas no que elas fazem, confundindo muitas das vítimas, achando que as próprias vítimas estão enlouquecendo, que elas sim que são más, que elas não podem ter um movimento de revolta, de indignação em relação ao tratamento que elas estão recebendo, porque estão presas naquela história romântica de que pai e mãe é bonzinho e ponto final, e que filho tem que entender que eles são os instrutores para a vida, que deveriam ser.
Sim, deveriam ser, mas infelizmente pais adoecidos não têm essa capacidade de instruir para a vida de modo saudável, de dar aquele acolhimento e de dar aquela substância de segurança para a vida. Existem outros tipos de filhos dentro dessas relações abusivas, que é o filho que não é o bode expiatório, mas é o filho que ele é o filho invisível, que ele nem existe, é o filho que nem aparece, que é o novis fora. Então, por mais que ele faça, ele nunca vai ser visto. Ele pode berrar, ele pode fazer o que for, que ele passa como se fosse uma sombra. Ele nasceu, mas ele não chega a existir. Isso também é abuso e isso também as pessoas costumam despertar. E existe aquele filho que é o filho que é o mediador, é o filho que eu falo que é o forever young, né? Ele fica o jovem, né? Que ele é o cuidador da família, ele é o que quer pôr panos quentes em tudo. E por que ele faz isso daí? Porque é o modo dele ser visto e dele se sentir amado e não rejeitado. A questão grande aí dessa história é o medo da rejeição, do abandono e do desamparo. É um medo terrível, porque a criança precisa de fato desse acolhimento, precisa ser cuidada. Então, esse medo é um medo da criança. Conforme a pessoa vai crescendo, ela vai vendo que ela vai dando conta da própria vida. Já passou aquele tempo do desamparo, onde ela literalmente podia entrar em colapso e vir até a morrer se não tivesse o amparo necessário. Mas a pessoa passa por isso e ela precisa saber que ela dá conta da vida dela e às vezes precisa de muita ajuda externa, de acolhimento externo, mas quanto mais a pessoa vai crescendo e vai tendo discernimento, ela vai vendo que ela já sobreviveu e que ela pode sobreviver. E uma vez eu escutei uma fala de uma pessoa que um adulto, se ele é abandonado, ele volta para casa, ele tem para onde voltar. E assim, emocionalmente volta para casa interna, tem para onde voltar porque já ficou adulto e já conquistou várias coisas que, por exemplo, num processo terapêutico a gente valida e ilumina tudo que a pessoa é, que muitas vezes ela própria não valida porque ela nem está acostumada a validar as coisas boas que ela tem. Quanto mais ela vai validando e vai entrando em contato com a legitimidade do que de fato ela é, mais força dela própria ela entra em contato para dar aquilo que a gente chama do pulo do gato e de se reinventar numa mesma vida de modo totalmente diferente, fazendo escolhas saudáveis, inclusive vendo o que faz com esses pais que são abusivos e que provavelmente não vão mudar, mas a própria pessoa muda. E tem mais uma coisa para finalizar que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, é que muitos filhos de relacionamentos de pais abusivos, eles acham que se eles abandonarem esses pais, e abandonar quer dizer, eu não faço mais eco para esse tipo de abuso, e que os pais não vão suportar e que eles vão ser maus. Então, assim, existe uma aliança dessa fragilidade, muitas vezes, dessa mãe, porque a mãe precisa que esses filhos façam o complementar do mais fraco ou do menos para elas se sentirem existindo e magnânimas. Então, muitos pacientes meus, por exemplo, entram em algum momento e falam assim, puxa, o que vai ser da minha mãe se eu me libertar, né? Então, essa mãe, ela vai ter a chance de acordar também, de despertar. Ela pode ficar histérica, pode não falar mais com o filho, pode falar mal desse filho, pode não querer mais falar com esse filho, pode manipular de outras maneiras, mas também pode despertar. Então, a gente nunca pode perder a oportunidade de deixar de facilitar o adoecimento do outro. Então, muitas vezes você ser complementar e ficar cuidando para que a pessoa não manipule e fique bem e tal, muitas vezes isso daí facilitar a doença do outro e a sua própria. Então, é aquilo que eu sempre falo, quanto mais despertos, melhor. Então, também existe a possibilidade do despertar, você não fazendo a complementariedade
adoecida, né? Então deixa eu ver aqui as perguntas que vocês fizeram, que foram ótimas, que eu vi assim de raspão, mas agora eu tô voltando para conversar com vocês e vamos vendo as questões que vocês colocaram aqui. E se vocês tiverem mais questões, fiquem à vontade, porque eu estou aqui para vocês e por vocês. A partir de que idade faz sentido psicoterapia para crianças? A partir da mais tenra idade. Se você percebe algo de diferente no teu contexto familiar, o quanto mais cedo você perceber, melhor para a criança. A criança vai fazer por intermédio de jogos, de um outro tipo de acolhimento que é simbólico e que faz uma diferença enorme, enorme, enorme na construção psíquica da criança. Vale a pena sempre. Eu sou super, super, super favorável à terapia infantil como auxílio. Claro que os pais precisam estar em comum acordo, ou mesmo se for um deles, de fazer para dar esse auxílio no psiquismo, porque quando sai da terapia, se continua no ambiente viciado e a criança está em formação, os pais também precisam desse auxílio terapêutico, mas quando existe um pai adoecido, que pelo menos um dos pais possa estar dando esse apoio para essa criança. Vamos ver aqui mais. Minhas filhas sofrem de alienação parental. O casamento era um relacionamento abusivo e quando me separei, o pai começou a abusar das minhas filhas psicologicamente e até que não aguentei e abri mão da guarda. Esse fato, infelizmente, não é incomum, não é incomum. Muitas vezes a força de um outro é muito poderosa e a única coisa que eu te falo assim, para você, na medida do possível, não abrir mão jamais das suas filhas, e mesmo se por acaso, não sei que idade que elas têm, se elas não quiserem entrar em contato com você, que você esteja no seu caminho. Eu já atendi vários pacientes, os pais que tiveram tempos atrás alienação parental e que eles se afastaram dos pais e que anos depois eles foram falar com esses pais e esses pais receberam eles de braços abertos, resgatando toda uma relação que ficou entrecortada e beneficiando muito não só os filhos, como a mãe que é separada por alienação parental, mas que você tenha consciência de que existe o teu, não pegue pelo ego, né? Que você saiba que isso é uma manipulação perversa e esteja aberta para o dia que seus filhos olharem para você na expectativa que isso possa acontecer, mas não por isso deixe de seguir com a sua vida, se não existe possibilidade nenhuma desse tipo de contato. Porque muitas vezes a pessoa força tanto o contato que ela própria acaba se desqualificando, forçando o contato. Então, cada caso é um caso e precisa ser visto com bastante acuidade para ver que tipo de atitude que se toma, tá? Deixa eu ver mais aqui. Dói ver que não consigo fazer nada para ajudar as minhas filhas. Continue na sua retidão, tá? Fazendo o teu processo e estando sempre disponível para o que você puder. Se existir um abuso emocional importante que prejudique as suas filhas, de novo, não sei que idade que elas têm, aí talvez valha a pena até entrar em contato com algum advogado, com a parte da justiça para protegê-las, né? Aqui a resposta, se o Golden Child vira também o narcisista perverso, já respondi.
O pior a Karina, é a gente entender essa dinâmica toda e a psicóloga do filho se nega a discutir isso com a gente procura ajuda. Como fazer? Então, se esse tipo de dinâmica está acontecendo de fato e você tem certeza absoluta, você precisa ter nas tuas mãos ferramentas para você poder argumentar. Se você está com dificuldade com a psicóloga, talvez valha a pena fazer algum teste psicológico, alguma coisa para você entrar em contato com mais clareza, inclusive com essa parte, se precisar até entrar em contato com a questão judicial. Essa relação pode ser entre pai e filho, com certeza. Infelizmente acontece tanto com pai como com mãe, independe. Eu sempre dou um tipo de exemplo, mas eu gosto de falar que acontece em ambas as situações. Um pai com filho, existem pais que são extremamente abusivos, alienadores, e existem mães que são alienadoras também e que acabam estragando as imagens dos pais. Por isso que o quanto mais acolhimento para o que os filhos trazem, mais discernimento de colocar quem você é, o que aconteceu, colocar as verdades sem atacar o outro genitor, é o melhor caminho até para os filhos poderem perceber e eles poderem trazer o que for e terem um acolhimento com bastante, eu sempre falo essa palavra, retidão desses pais, com discernimento. E se precisar ajuda, procurar uma terceira pessoa, que seria no caso um psicólogo ou um advogado, para fazer algum teste psicológico, algum exame para, dependendo da idade da criança, para ter isso daqui muito claro de quem que é quem nessa história. Mas o próprio processo de desenvolvimento dos pais com certeza vai mostrar, e esses filhos precisam ter um auxílio para eles se fortalecerem e saberem lidar com pais abusivos. Às vezes tem situações que são muito difíceis, são dramáticas, que por conta de acordos judiciais de separação, os filhos são obrigados a ir na casa desse pai. A mãe sabe que o pai é um abusador, tem casos de abuso muito sério, são pais que a mãe não tem confiança nenhuma, inclusive no aspecto de do filho apanhar ou sofrer alguma questão física, e ainda assim existir um acordo e precisa, é muito complexo essa parte, muito complexa, muito difícil para muitas mães ou para muitos pais que sabem que a mãe é totalmente descompensada e que pode perder a cabeça, pode dar uma surra na criança e até separar o joio do trigo para mostrar quem é quem. Os pais ficam com o coração na mão, e sim, precisa fazer alguma coisa nesse sentido, sim. Aí precisa fazer algo e ir atrás para resolver mesmo. Tem situações que não são fáceis, são até perigosas, e a questão do abuso psicológico, ela não é menos perigosa também, ela é muito séria quando a criança é pequena e existe toda uma interpretação distorcida da realidade. Tem muitos pais que pegam os filhos, idealizam esses filhos, e principalmente numa hora da separação, idealizam e fazem com que esses filhos sejam os próprios marionetes, inventando um monte de histórias. É muito, muito complicado. É possível o Golden Child despertar quando constrói a própria família? Se ele não estiver totalmente adoecido, sim, é possível, sempre é possível. Pode ser que ele tenha tido uma criação onde ele foi criado como um ser especial
e a vida vai mostrando para ele que ele não é tão especial, que ele é humano como as outras pessoas, ele vai passar por algumas crises, algumas dificuldades e pode perceber o que a mãe fez com ele no aspecto abusivo. Não obrigatoriamente ele precisa adoecer a nível de virar um abusador. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. É possível uma mãe narcisista ser curada? Eu acho que é muito difícil uma mãe narcisista ser curada. Ela pode ser tratada e esses filhos precisam aprender a dar limites e ver que isso daí é um adoecimento. Ela pode ser tratada, ela pode entender algumas questões, com o passar dos anos ela pode ficar melhor ou pode ficar mais acentuada as questões dessa mãe narcisista. Então aqui é aquela coisa que nem o Freud falou assim, a gente tem uma caixinha de surpresas também. Eu acredito sempre no processo de cura das pessoas, mas mesmo assim existem mecanismos de defesa, existem dissociações que são muito importantes porque a pessoa é muito frágil. Então pode ser que a manipulação fique muito exacerbada pelo tamanho da fragilidade dessa mãe. Vamos ver mais aqui, o que temos mais aqui. O medo, Silvio, e o medo da criança? Peraí. Onde que tá? Peraí. Silvia, e o medo da criança se falar com o pai narcisista? Como assim? E o medo da criança de falar com o pai narcisista? Então, essa criança ela vai precisar se fortalecer, perceber que o pai é uma espécie de ditador de regras, tá? Se ela tiver a obrigação de ir pela justiça, ela vai precisar se isolar emocionalmente, ter um fortalecimento, por menor que ela seja, ter um fortalecimento e um conhecimento de como esse pai funciona, e aprender a se isolar emocionalmente para não ficar tão contaminada por esse excesso de ditatoriedade que existe em cima de uma criança que está em formação. Existe um momento que ela vai ficar triste por perceber o funcionamento do pai, vai fazer um luto desse desejo de ter um pai que acolhe, mais afetivo, e vai compreender os limites que tem esse ser humano, que no caso é o pai dessa criança, dessa adolescente, né? Dele continuar brigando como ele já falou que fará, porque está com muita raiva. Então, é esse ponto que ele realmente é difícil, acho que é difícil ele parar de brigar, de impor as regras, de achar tudo de negativo na criação da criança, do adolescente, ou no jeito que a mãe funciona, porque a briga dele é que ele é um magnânimo e ele faria coisa melhor e ele nem está enxergando se é bom ou ruim para a criança. Então, é triste da criança perceber isso, do adolescente perceber isso, mas ela precisa saber de fato o que é bom para si, essa criança. E olhar o pai sem fazer um braço de ferro, porque é um braço de ferro que não vai dar em nada. Você vai ganhar, mas você não ganha, porque um narcisista ele nunca reconhece que ele está errado, então é assistir de modo, entre aspas, passivo, porque você sai do jogo do abusador. É o que eu sempre falo: ganhar o jogo com o abusador, ganhar o jogo de um narcisista perverso é sair do jogo. Então, quando você aprender, a criança aprender, o adolescente aprender a sair do jogo, é sair do jogo. Então, o pai pode falar, a mãe pode falar o que for, que ele não está mais nesse jogo, está em outro lugar e está em outro lugar. A grande questão é que, como esses pais são muito, muito incisivos, pode chegar uma hora que a criança ou adolescente não suporte mais, né?
e aí vai começar a fazer as próprias escolhas quando o tempo for passando, mas é, é isso. Quando você está com o pai abusador, ainda bem que você não fica o tempo todo, se a questão da visitação, porque impregna realmente bastante, e por mais que a pessoa faça essa alienação de pensamento, essa blindagem, eles são muito, muito, muito insistentes. Se você faz um vidro, eles vão lá para quebrar o vidro. Então, precisa de um trabalho para fortalecimento do eu muito importante. E para ter discernimento do que é bom para si. Aqui, como se proteger de pais, assim, para eles eu não sou boa o suficiente, e é só que e que só me deixa em paz quando estou mal, sem trabalho, sem dinheiro. Já sabotou a mim e a minha vida demais. É fato, essa é uma característica desses pais abusivos. Eles ficam bem quando você está mal. Infelizmente é assim, sinto muito, mas é isso, tá? E enquanto você entender isso daí como uma maldição, você vai estar nessa trama. Quando você olhar para isso e ver que o adoecimento é deles, você vai sair desse jogo. Então, o que os pais falam costuma ser uma... Sabe quando a criança nasce no conto de fadas e que vão pôr a varinha de condom e falam assim, você vai ser assim, você vai ser assado, e tem aqueles desejos? Então, isso é conto de fada. Isso literalmente é conto de fada. Então, se você estiver num relacionamento com seus pais achando que você está nessa história, você está absorvendo uma coisa que você vai nomear como um decreto, uma maldição. Mas não é. Se você acha que isso é um filme que você está vivendo, é um cenário que você está vivendo. Eu te convido para pular para uma outra cadeira, tá? Olhar esse mesmo filme de outra forma e ver que isso daqui é uma problemática deles e sair dessa dinâmica onde você corresponde ao que eles projetam. Só quando eu tô mal, e tomar uma atitude em nome da sua vida. Se tiver que se distanciar, por favor, faça em nome da sua vida. Se tiver que não contar coisas para não ficar contaminada, você vai arrumar o melhor jeito para você criar a sua própria história e deixar eles no filme perverso deles. Você poderia fazer uma live explicando como se defender de ataques sofridos pelo filho, bode expiatório, como se posicionar nos ataques absurdos. Eu estou falando agora sobre isso, e se vocês quiserem, vocês por favor me escrevam, eu posso fazer uma live falando mais sobre isso, vocês me coloquem mais perguntas e eu falo mais. Eu acho que é importante sim esse tipo de fortalecimento das pessoas, é um serviço aqui que eu estou fazendo para todos que precisam. E quando a relação abusiva vem do sócio, família narcisista, essa aqui eu vou fazer uma live sobre isso daqui, me aguarde, tá? Porque já me pediram outro tipo de tema que eu vou fazer, mas essa live aqui eu vou colocar que é super importante, então não vai dar nem tempo para eu te falar, porque tem muita coisa para falar. Quando o filho reconhece que sofre abuso, o que ele pode fazer para se proteger é o que eu acabei de falar aqui. E quando a mãe abusiva já é idosa, é difícil de se afastar, mas ela causa muita confusão, desagradável, deixando a filha exausta. Então, ainda assim, é importante fazer o distanciamento emocional, tá? E entender que essa mãe talvez precise de mais cuidados, porque ela já está idosa, mas você não deixar de ter sua vida própria, não deixar e fazer de tudo para você não se contaminar com o problema que é dela. O pai narcisista vai no psicólogo do filho para saber onde está o problema. Então ele usa essas informações e sabota o tratamento da criança. Olha, isso é dramático, concordo que isso pode acontecer, então desejo que que sua criança esteja com uma psicóloga boa o suficiente para que essas questões sejam devidamente colocadas para os pais. Quando ela acha que não precisa, não entendi aqui.
como conseguir sair do cativeiro e nunca mais precisar voltar. Isso é um estado emocional, muitas vezes você tem que fazer a questão física e muitas vezes você precisa de um processo terapêutico. Vou te pedir para dar uma olhada nessa live de novo, eu vou falar de novo em outras lives sobre isso para fortalecer mais. Com maiores de idade de 20, 21 e 22 anos, quando eles são abusados, precisa de conversas claras, se eles tiverem dificuldades, terapia, bastante terapia é imprescindível e a tua retidão para você se colocar e ser o exemplo, o modelo do que é saudável. Quando a criança usava a leitura para ir para outros lugares, acabei me apaixonando pela leitura. Que legal, olha, super legal, que é um movimento muito legal, saudável. Gostaria de saber se o adulto pode sozinho lembrar vagamente de abuso infantil como se fosse flashback. Pode e acontece como gatilho emocional, pode sim. E muitas vezes, quando você às vezes está mais fortalecido ou em determinados momentos, esses flashbacks vêm sim. Vamos lá. Muito bem. Medo da criança com o pai perverso. Isso precisa de muito auxílio, muito auxílio, porque esse pai precisa fortalecer bastante. No caso, Silvia, quando a mãe narcisista acha que não precisa de tratamento, então quem tem que se fortalecer são os filhos, e de uma maneira muito importante, precisa de auxílio, precisa de pessoas perto que entendam o que está acontecendo, precisa assistir essas lives para poder ter esse despertar para poder lidar com essas questões e se fortalecer para poder ajudar. Gente, olha, falta um minutinho para a gente terminar. Eu quero agradecer imensamente de vocês estarem aqui ouvindo e de poder passar esse conhecimento e poder, de alguma forma, ajudar a despertar e ajudar vocês, porque eu sei o quanto que é importante estar desperto e fortalecido em situações de abuso. Então, um grande beijo para vocês e semana que vem estamos juntos para mais um tema. Um beijo, boa semana e fiquem despertos!